Boa tarde, galerinha. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tranquilo? Estamos aqui para mais uma aulinha de Mecânica Geral 1, certo, galera? Essa aqui é a nossa aula 2 de retorno às nossas atividades de maneira remota, certo? Então, galera, o que é que a gente vai fazer hoje? Hoje nós vamos resolver 4 questõezinhas de equilíbrio de corpo rígido, certo? Então, nós vamos ter essa aula de resolução de questões, vamos ter mais uma aula de revisão, resolvendo questões, e depois vai ser a nossa provinha, certo? Beleza? Então, vamos lá. Pessoal, a nossa primeira questão, que é essa questão 5.11, nossa primeira questão, que é a questão 5.11, nós temos essa nossa vigazinha aqui, né? Essa viga ela está biapoiada nesse apoio no ponto A, que é um apoio do tipo de articulação, e o apoio no ponto B é um tipo de apoio que a gente chama de rolete, certo? Então, o que é que ele pede nessa questão aqui? Ele pede para a gente determinar as componentes horizontal e vertical das nossas reações de apoio, certo? Então, o primeiro passo para resolver esse tipo de problema é identificarmos os apoios, né, da nossa estrutura. Aqui no caso, a gente vai ter um apoio no ponto A e um apoio no ponto B. Identificados os apoios, nós temos que verificar que tipo de apoio é o apoio do ponto A e que tipo de apoio é o apoio do ponto B, certo? No ponto A, nós temos uma articulação, pessoal, que é o nosso apoio do segundo gênero, certo? Esse tipo de apoio, ele vai impedir dois movimentos da nossa viga. Ele vai impedir o deslocamento horizontal da viga e vai impedir o deslocamento vertical da viga. Então, nesse ponto A, nós vamos ter duas reações, certo? Vamos ter a reação AX e vamos ter a reação AY. Beleza? No ponto B, como nós temos um apoio do tipo rolete, esse rolete ele vai impedir o nosso deslocamento da viga apenas na direção vertical, certo? Então, esse apoio ele não impede o deslocamento horizontal da nossa viga, ele vai impedir apenas o deslocamento vertical. Então, no ponto B, nós vamos ter apenas uma reação que eu chamei de BY. Vai ter apenas uma reação que eu chamei de BY, certo? Então, pessoal, para esse probleminha aqui, nós vamos ter 3 incógnitas: AX, AY e BY. Nós vimos que para problemas bidimensionais, que é o caso desse problema que a gente vai resolver agora, nós só podemos ter no máximo 3 incógnitas para poder resolver o problema. Por quê? Porque para problemas bidimensionais nós temos apenas 3 equações de equilíbrio. Então, para resolver o problema, nós só conseguimos resolver o problema se esse problema tiver até 3 incógnitas, certo? Então, nesse caso, como nós temos 3 incógnitas para 3 equações, trata-se de uma estrutura isostática e nós conseguimos encontrar as reações para esse problema. Então, pessoal, qual a primeira equação de equilíbrio que eu poderia utilizar para resolver esse probleminha aqui? Qual a primeira equação que a gente poderia utilizar? Pessoal, a primeira equação que eu resolvi utilizar para encontrar uma das incógnitas foi o somatório das forças em x igual a zero. Somatório das forças em x igual a zero, certo? Então, quais são as forças que eu vou ter aqui na minha viga atuando na direção x, certo? Quais são as forças que eu vou ter aqui atuando nessa direção que eu chamei de direção x? Bem, pessoal, aqui nós vamos ter quais são as forças que estão sendo aplicadas aqui na nossa viga.
nós temos essa força de 2.500 newtons, certo? Essa força ela é inclinada, ela está sendo aplicada com essa inclinação aqui, certo? E nós temos um momento aqui na extremidade de 900 newtons vezes metro, certo? Então, como essa força de 2.500 newtons ela está inclinada, ela vai ter uma componente horizontal e outra componente vertical, certo? Então nós vamos pegar essa força aqui e vamos decompor essa força em uma componente vertical e em outra componente horizontal, certo? Então como é que eu fiz para decompor essas forças? Aqui ele dá na questão esse triângulozinho aqui. Esse triângulozinho aqui é o triângulo que define a inclinação da força, certo? Então a inclinação da força tem essa proporção aqui, ó, 3, 4 e 5, certo? Então, sabendo a inclinação da força, a gente consegue encontrar o ângulo que essa força está fazendo com a nossa horizontal, certo? O ângulo que a força faz com a horizontal. Como é que a gente faz para encontrar esse ângulo? A gente encontra esse ângulo dizendo que, por exemplo, a tangente desse ângulo aqui vai ser igual a 4 dividido por 3. A tangente desse ângulo que a força faz com a horizontal vai ser igual a 4 dividido por 3. Fazendo isso, a gente encontra o ângulo que vai ser de 53,13 graus, certo? Sabendo que o ângulo que essa força faz com a horizontal vale 53,13, a componente horizontal dessa força vai ser igual ao valor da força vezes o cosseno de 53,13. E a componente vertical vai ser igual ao valor da força vezes o seno do ângulo de 53,13, certo? Então, calculando o valor dessas componentes, nós vamos ter uma componente vertical que vale 2.000 newtons e uma componente horizontal que vai valer 1.500 newtons, certo? Então, pessoal, nesse ponto aqui, nós substituímos essa força de 2.500 por uma força vertical para baixo de 2.000 e uma força horizontal para a direita de 1.500, certo? Então, voltando aqui para a nossa equação de equilíbrio, que é o somatório das forças em x igual a zero, na direção x nós vamos ter apenas duas forças. Nós vamos ter a força de 1.500 para a direita e vamos ter a força AX. Então, para que essa viga permaneça em equilíbrio, o nosso AX ele vai ser igual à força horizontal para a direita, que vale 1.500 newtons, certo? Então, encontramos aqui a nossa primeira reação. Agora vamos utilizar outra equação de equilíbrio para encontrar mais uma incógnita do nosso problema, certo? Então, para encontrar a segunda incógnita do problema, eu vou utilizar essa equaçãozinha aqui, ó. Somatório dos momentos no ponto A igual a zero. Então, nós vamos aqui, voltando aqui para a nossa figura, nós temos que verificar quais são os esforços que estão atuando aqui na nossa viga que vão gerar momentos em relação ao ponto A. Em relação ao ponto A, nós temos AX e AY que estão sendo aplicadas no ponto A, então não vão gerar momento em relação a A. Nós temos uma força horizontal para a direita de 1.500 newtons, que como está no mesmo alinhamento do nosso ponto A, essa força ela não vai gerar momento. Nós temos uma força de 2.000 newtons para baixo, nesse ponto aqui. Nesse caso, essa força ela vai gerar momento em relação a A, ela vai provocar uma rotação em relação ao ponto A, nesse sentido aqui, né? Temos a força BY, que vai gerar também uma rotação em relação ao ponto A no sentido contrário. E temos um momento aqui de 900 Nm, que é um momento que gera essa rotação nesse sentido aqui, certo? Então, nós temos três esforços aqui, certo? Dois que vão gerar momento e um terceiro que já é um momento, certo?
Então, em relação ao ponto A, nós vamos ter a força de 2.000 newtons para baixo, que vai gerar uma rotação no sentido horário, que eu arbitrei de acordo com a regra da mão direita. A gente arbitra que o sentido horário é negativo e o sentido anti-horário é positivo. Então aqui nós vamos ter menos 2.500 seno de 53,13, que isso tudo vai dar 2.000 newtons. Então menos 2.000 newtons vezes a distância, que vai ser igual a 1,5 metros, mais BY, que vai gerar um momento no sentido contrário, anti-horário, vezes a distância em relação ao ponto A, que é 3 metros, menos 900, que é uma rotação no sentido horário, igual a zero. Certo? Então, passando 900 para a direita, multiplicando 2.000 por 1,5 e passando também para a direita, nós vamos ter que o nosso BY vai ser igual a 1.300 newtons, certo? Então, o nosso BY vai ser igual a 900, passando lá para o outro lado, mais 2.000 vezes 1,5, que vai dar 300, né? 300, é, pessoal? 300 ou é 3.000? Deixa eu fazer a conta aqui rapidinho. Então, a gente vai ter 2.000 vezes 3.000, né? Então, a gente vai pegar esses 3.000, somar com 900, vai dar 3.900, e vamos dividir por 3 metros. Dividindo por 3, nós encontramos o valor de BY, que dá 1.300 newtons. Beleza? Então, encontramos AX e BY. Está faltando o quê? Está faltando só o AY, né? Para encontrar o AY, a gente pode utilizar essa terceira equação de equilíbrio aqui, ó. Somatório das forças em Y igual a zero. Quais são as forças que vão estar atuando aqui na direção Y? Na direção Y, a gente vai ter o AY para cima, 2.000 newtons para baixo e o BY para cima, certo? Então, AY mais BY vai ser igual a 2.000. E a gente sabe que o BY vale 1.300. Então, o nosso AY vai ser igual a 2.000 menos 1.300, que dá 700 newtons, certo? Então, com isso, nós encontramos a nossa última incógnita e o problema está resolvido, certo? Então, no ponto A, nós vamos ter uma componente horizontal para a esquerda que vale 1.500 newtons, uma componente vertical para cima que vale 700 newtons, e no ponto B, uma componente vertical para cima que vale 1.300 newtons. Beleza? Então, resolvido o nosso problema 5.11. Vamos para a nossa próxima questãozinha. Vamos lá. É a 5.1. Vamos ver aqui onde é que está. 5.1, essa daqui. Nossa próxima questãozinha, pessoal, é essa daqui, certo? Referente a essa figurinha aqui. Então, o que é que ele pede nessa questão? Nessa questão, ele pede para a gente encontrar os valores das reações no ponto B, que não está dando para ver direito aqui, mas deixa eu aumentar aqui. Pronto, agora dá para ver bem. Então ele pede para a gente calcular as reações no ponto B, que é esse ponto de contato aqui disso. Isso aqui é o quê? É uma bobina de papel, né? Bobina de papel, só que coisa. Pronto. Isso daqui... O que foi isso, meu Deus? Espera aí. Cadê? Subiu aqui. Tá aqui, daqui. Pronto. Beleza. Pronto. Então, pessoal, isso daqui é uma lâmina de uma empilhadeira, certo? E isso daqui é uma bobina de papel.
Então aqui no ponto B nós vamos ter uma reação, aqui é o contato da bobina com essa lâmina da empilhadeira. Então essa bobina ela está em contato com a lâmina da empilhadeira no ponto B e no ponto A. O ponto A não está nem dando para ver direito, né? Certo? Então nós vamos ter uma reação aqui no ponto B e uma reação aqui no ponto A. Certo? Que é onde está tendo contato da bobina com a lâmina da empilhadeira. O que é que ele pede na questão? Na questão ele pede para a gente calcular os valores dessas reações para que essa nossa estrutura ela esteja em equilíbrio, certo? Então como é que a gente faz para encontrar os valores dessas reações aqui, pessoal? Então nós já identificamos os pontos de apoio, ponto B e ponto A, certo? No ponto B nós vamos ter uma reação perpendicular a essa laminazinha, né? No ponto A nós vamos ter uma outra reação perpendicular a essa laminazinha, certo? E essas reações é que vão equilibrar o peso da nossa bobina de papel. O peso da nossa bobina de papel ele está atuando aqui nesse ponto G, que é o nosso centro de massa da bobina de papel, certo? Então as forças que estão atuando aqui no nosso problema vai ser o peso da bobina no ponto G para baixo e as reações no ponto B perpendicular à lâmina e reação no ponto A perpendicular à lâmina. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá. Sim, outra coisa. Aqui ele dá na questão também o ângulo de inclinação da lâmina em relação à horizontal. Nós vamos precisar também desse ângulozinho aqui, certo? O ângulo de inclinação da lâmina em relação à horizontal. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é calcular o peso dessa bobina de papel. Ele diz que a massa da bobina é de 50 kg. Então o peso vai ser igual a massa vezes a gravidade. O peso vai ser igual a 50 kg vezes a considerada a aceleração da gravidade como 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, com isso, a gente encontra o peso da bobina, que vale 490,5 kN, certo? 490,5 kN. Beleza? Então, pessoal, como é que a gente faz para resolver essa questãozinha aqui? A gente pode pegar essa nossa reação no ponto B, dividir em duas componentes, uma componente horizontal e uma vertical, e pegar a reaçãozinha no ponto A e dividir também em duas componentes, horizontal e uma vertical, certo? E aplicar as equações de equilíbrio para encontrar os valores das nossas reações, certo? Então aqui nós vamos ter a componente horizontal de NB vai ser igual a NB cosseno 30. A componente vertical de NB vai ser igual a NB seno 30, certo? A componente horizontal de NA vai ser igual a NA, o ângulo de 30 está aqui, né? Então esse ângulo de 30 está aqui, então o ângulo de 30 está aqui. Então a componente vertical de NA vai ser NA cosseno 30. A componente vertical de NA vai ser NA cosseno 30 e a componente horizontal de NA vai ser igual a NA seno de 30. Certo? Beleza. Então aqui vai ser NB cosseno, aqui vai ser NA seno. Certo? Ok? Então, vamos pegar primeiro a primeira equação de equilíbrio que a gente pode utilizar aqui pode ser somatório das forças em relação a x igual a zero. Se a gente pegar as forças em relação a x igual a zero, nós vamos ter NA vezes seno de 30, que é essa componente do NA horizontal, tem que ser igual a NB cosseno de 30, que é a componente NB horizontal, certo? Então, para que haja o equilíbrio, o somatório das forças na direção x seja igual a zero,
A componente horizontal de NA tem que ser igual à componente horizontal de NB, certo? Então, NA sendo 30 vai ser igual a NB cosseno 30, certo? Então, com isso, a gente já acha uma relação entre NA e NB. Com isso, a gente já encontra uma relação entre NA e NB, certo? Se a gente dividir cosseno de 30 por seno de 30, nós vamos ter 1,732, certo? Então, o nosso NA vai ser igual a NB vezes 1,732, que é igual a NB vezes cosseno 30 dividido por seno de 30, certo? Então, isso daqui a gente vai... essa relação entre NA e NB, a gente vai precisar para resolver a questão a partir da outra equação de equilíbrio. Qual seria a outra equação de equilíbrio? A outra equação de equilíbrio seria o somatório das forças em Y igual a zero. Somatório das forças em Y igual a zero. Então, para que a gente tenha o equilíbrio em Y, a força-peso da nossa bobina de papel, ela tem que ser igual a componente vertical de NB, que é NB seno 30, que é essa componente aqui, mais a componente vertical de NA, que vai ser NA cosseno 30. Então, para o equilíbrio, NA cosseno 30 mais NB seno 30, obrigatoriamente tem que ser igual ao peso da nossa bobina, que é 490,5 newtons, certo? Beleza, beleza. Então, pronto, pessoal. Com essas duas equações, nós temos duas equações, duas incógnitas, NA e NB. Substituindo a relação de NA, a relação de NA e NB na primeira equação, a gente consegue encontrar uma das duas incógnitas. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu encontrei a relação de NA sendo igual a NB cosseno 30 dividido por seno 30. Substituí aqui. Então, substituindo aqui, eu fiquei com 1,5 NB mais seno de 30 NB, que é 0,5 NB, vai ser igual a 490,5 newtons, certo? Isolando aqui o NB, pegando esse valor e dividindo por 2, 1,5 mais meio dá 2, dividindo aqui por 2, eu encontro o valor da reação NB, que vale 245,25 newtons. Substituindo o valor de NB nessa equação aqui, eu encontro o valor de NA, que vai ser igual a 245,25 newtons vezes cosseno de 30 dividido por seno de 30. Então, eu encontro então o NA que vale 424,79 newtons, certo? Então, pronto, pessoal. A questãozinha é somente isso, certo? Então, identifica, esse tipo de questão, nós identificamos as reações, verificamos a quantidade de incógnitas que nós vamos ter para resolver o problema. Nesse caso também é mais um problema de equilíbrio bidimensional, certo? Então, para equilíbrio bidimensional, nós temos 3 equações de equilíbrio, certo? Nesse caso, nós só tivemos 2 incógnitas, né? Então, aí ficou fácil resolver o nosso probleminha, certo? Então, vamos para o nosso terceiro exercício. Vamos para o nosso terceiro exercício. O nosso terceiro exercício, pessoal, é a questão 5.63, certo? É a questão 5.63. Então, vamos lá para o enunciado da questão. Vamos para o enunciado da questão. 5.63. Cadê? Tá por aqui, né? Vai ser mais aqui.
Pronto, tá aqui a questão, certo, galera? Tá aqui a nossa questãozinha. Vou aumentar mais aqui, não tá bom. Pronto, tá aqui a nossa questão, certo? Então vamos lá. Aqui nós temos um carrinho, certo? Esse carrinho, ele tá sustentando um engradado, certo? Que é essa caixazinha aí. Ele diz que esse engradado ele pesa 85 kg e pede para a gente determinar as reações verticais sobre os roletes A, rolete B, que não está aparecendo aqui na figura. Não está aparecendo aqui na figura, mas ele está na outra extremidade do carrinho. E o rolete C, certo? E ele pede para a gente desprezar a massa do carro. Ele pede para a gente desprezar a massa do carro. Então, galera, nesse caso aqui, quais são as forças que a gente vai ter atuando aqui nesse nosso problema? Nós vamos ter as forças de reação verticais nos pontos A, B e C, que eu chamei de AY, BY e CY. E nós vamos ter o peso da caixa, certo? O centro de massa, a gente está considerando como se esse peso ele fosse distribuído por igual, certo? Então, distribuindo por igual em relação ao volume da caixa, o nosso peso ele vai estar atuando exatamente no centro dessa caixa, certo? A força resultante peso, a gente vai considerar como se estivesse atuando no centro da caixa. Então, a gente vai ter uma força AY, uma força BY, uma força CY e a força peso para baixo no centro da caixa. Certo? Então, vamos primeiramente calcular o peso da nossa caixa, certo? A força peso a gente já sabe que vai ser igual a massa da caixa multiplicado pela aceleração da gravidade. A massa a gente sabe que vale 85 kN, multiplicando pela aceleração da gravidade, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Com isso, encontramos o nosso peso em newtons, que vale 833,85 newtons. Beleza? Então, pronto. Encontrando a nossa força-peso, nós vamos agora utilizar as nossas equações de equilíbrio para poder encontrar os valores das nossas incógnitas, certo? Então, pessoal, aqui a primeira equação de equilíbrio que eu utilizei para encontrar a primeira das incógnitas aqui no nosso problema foi o somatório dos momentos em Z igual a zero, certo? Então, considerei o nosso eixo X aqui, o nosso eixo Y aqui e o nosso eixo Z aqui, certo? Sim, galera, voltando aqui, né? Tive que dar uma pausa aqui porque teve um probleminha aqui em casa. Aí eu tive que pausar a nossa aula, certo? Mas agora já foi resolvido. Então vamos continuar de onde nós paramos, né? Então, o exercício que a gente estava era esse exercício aqui 5.63, né? Então nós já calculamos o peso do nosso caixote, né? Calculamos o peso e nós íamos começar a resolver o problema agora aplicando as equações de equilíbrio, né? Então, pessoal, a primeira equação de equilíbrio que eu escolhi para poder encontrar a nossa primeira incógnita foi o somatório dos momentos em relação ao nosso eixo Z igual a zero, certo? Então, aplicando o somatório de mz igual a zero, nós só temos duas forças que vão gerar momento em relação ao nosso eixo Z, que é a força peso e a força CY. As forças AY e BY, elas não vão gerar momento em relação ao eixo Z, então só vamos ter essas duas forças. Então, para equilibrar esse nosso carrinho, né? Para equilibrar o nosso carrinho, essa força-peso ela vai gerar um momento no sentido horário e nós precisamos de uma outra força
que equilibre esse momento no sentido horário, nós precisamos de outra força que gere um momento no sentido anti-horário. Então, para isso, a nossa força peso vezes a distância de aplicação da força peso até o nosso eixo Z, obrigatoriamente ela tem que ser igual ao nosso CY multiplicado pela distância perpendicular da linha de ação da nossa força CY em relação ao nosso eixo Z. Então, com isso, nós temos P vezes 0,45, certo? Lembrando que a distância de aplicação da força-peso para o nosso eixo Z vai ser igual a metade dessa distância de 0,5, que dá 0,25, mais 0,20. Então, nós temos 0,45, certo? Então, peso vezes 0,45 metros vai ser igual a CY vezes a distância perpendicular da linha de aplicação de CY até o nosso eixo Z, que vai ser 0,6 mais 0,5, 1,1, mais 0,2 dá 1,3. Então, P vezes 0,45 metros vai ser igual a CY vezes 1,3 metros. O P a gente já sabe quanto é, então com isso a gente consegue obter o valor da nossa reação CY, certo? Então, o nosso CY vai ser igual ao peso, que é 833,85 newtons, vezes 0,45 metros, tudo isso dividido por 1,3 metros, que a gente vai passar para cá dividindo. Aí, com isso, a gente consegue encontrar a nossa reação CY, que vai dar um valor de 288,64 newtons, beleza? Então, pessoal, calculamos a nossa primeira incógnita, agora nós vamos para o cálculo da nossa segunda incógnita, certo? Para encontrar o valor da nossa segunda incógnita, nós vamos aplicar essa equação de equilíbrio aqui. Para a segunda incógnita, vamos considerar como o somatório dos momentos em relação ao eixo x igual a zero. Então, se nós olharmos aqui para o nosso eixo x, nós vamos ter três forças que vão gerar momento em relação ao eixo x, certo? Três forças vão gerar momento em relação ao eixo x, e a única força que não vai gerar momento em relação ao eixo x vai ser a força BY, certo? Então, em relação a x, nós vamos ter AY gerando momento, CY gerando momento e P gerando momento, certo? Então, AY e CY vão gerar momento nesse sentido aqui, certo? Nesse sentido aqui, né? No sentido horário, né? E a nossa força P, ela vai gerar um momento no sentido contrário, no sentido anti-horário, certo? Então, aplicando a equação de equilíbrio somatório de mx igual a zero, nós vamos ter CY, que é essa força aqui, vezes a distância perpendicular da linha de ação dela em relação ao eixo x, que vai ser 0,35, né? Lembrando que a nossa força está sendo aplicada exatamente no meio aqui, né? No meio do carrinho. Então, a distância vai ser 0,35. Então, CY vezes 0,35 metros, mais AY vezes 0,7 metros, vai ser igual ao peso vezes 0,3 metros, certo? A distância do centro de massa do caixote para o nosso eixo Y, nosso eixo X, desculpe, que ele vai estar aqui, vai ser 0,3 metros, certo? Vai ser a metade da largura da caixa, que é 0,2, mais esse 0,1 aqui, certo? Então, com isso, substituindo aqui os valores que a gente já tem, né? A gente já tem o valor do peso, né? Do peso P, e já temos o valor do CY. Então, a única incógnita aqui nessa equação vai ser o nosso AY. Certo? Então, substituindo aqui os valores, nós vamos ter 284,64 newtons vezes 0,35 metros mais AY vezes 0,7 metros vai ser igual a 833,85 newtons vezes 0,3 metros. Beleza? Então, multiplicando 833,85 por 0,3, nós vamos ter 250,155 Nm. Então, o nosso AY vai ser isso daqui, menos 288,64 vezes 0,35, que vai ser 101,024 Nm. Tudo isso dividido pelo 0,7 metros. Aí, com isso, nós encontramos o valor
da nossa outra reação AY, certo? A nossa outra reação AY vai ser igual a 213,04 newtons, beleza? Então, pessoal, nós calculamos aqui a força P, encontramos o valor da reação CY e encontramos o valor da reação AY. Então, está faltando só a reação BY. Para encontrar a reação BY, eu vou fazer o somatório das forças em Y igual a zero, certo? Eu vou utilizar essa outra equação de equilíbrio aqui, somatório das forças em Y igual a zero. Então, quais são as forças que vão estar atuando aqui no sentido de Y? Todas, né? Todas as forças aqui, elas vão estar atuando no sentido Y, no sentido do eixo Y, certo? Então, eu vou ter AY, BY e CY para cima e a nossa força peso para baixo, certo? Então, nós vamos ter AY mais BY mais CY igual a força peso. Então, o nosso BY vai ser igual ao peso, que é 833,85 newtons, menos o nosso AY, que é 213,04 newtons, menos o nosso BY... menos o nosso CY, que vale 288,64 newtons. Então, fazendo essas continhas, nós encontramos a nossa última incógnita que estava faltando, BY, no valor de 332,17 newtons. Beleza? Então, com isso, nós finalizamos mais uma questãozinha de equilíbrio de corpo rígido. Aqui nesse caso, equilíbrio tridimensional, né, galera? Aqui nesse caso, tridimensional, certo? Beleza? Ok. Então, vamos para a nossa última questãozinha, certo? Vamos para a nossa última questão, que é a questão 5.13. Vamos localizar aqui. Vamos localizar a questão aqui no livro, certo? Questão 5.13. Ela está lá no comecinho, né? Vamos localizar ela aqui. 5.13. Onde é que ela está aqui? A 5.13, pessoal. A 5.13 é da figura do problema 5.5, certo? Então a questão 5.13 é essa figurinha aqui, certo? Então vamos lá. Então vamos lá. Beleza. Então, a nossa questão 5.13 pede para a gente calcular o valor das nossas reações, certo? O valor das reações no ponto C, o valor das reações nessa articulação fixa aqui, e o valor da tração no cabo AB, certo? Então, o enunciado da questão pede para a gente calcular isso daí. Calcular a tração no cabo AB e as reações de apoio da articulação fixa do ponto C, certo? Então, pessoal, a mesma coisa, certo? A mesma coisa. Nós vamos identificar primeiro os apoios, quais os tipos de apoio que nós vamos ter na nossa questão e a quantidade de reações ou incógnitas que nós vamos ter para cada um desses apoios, certo? Aqui no nosso caso, nós vamos ter apenas um apoio, que é o apoio C, e a tração AB, que vai estar ajudando aqui no equilíbrio dessa treliça, certo? Então, no ponto C, como trata-se de uma articulação fixa, nós vamos ter duas incógnitas. Esse apoio C, ele vai impedir o deslocamento horizontal da treliça e vai impedir o deslocamento vertical da treliça. Então, nós vamos ter duas reações, uma reação CX e uma reação CY. Além disso, nós vamos ter a nossa traçãozinha AB, certo? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é decompor essa tração T em duas componentes, uma horizontal e uma vertical. Então, nós vamos ter uma componente horizontal que vale T cosseno 30 e uma componente vertical que vale T sendo 30, certo?
Então pronto. Agora nós vamos aplicar as nossas equações de equilíbrio para poder encontrar os valores dessas incógnitas. Que no caso desse probleminha aqui, nós vamos ter 3 incógnitas. Incógnita Cx, Cy e T, certo? Para encontrar a primeira incógnita, nós vamos aplicar a equação de equilíbrio somatório dos momentos no ponto C igual a zero. Por que nós vamos partir dessa equação de equilíbrio? Porque no ponto C, nem a força Cx e nem a força Cy vai gerar momentos aqui em relação ao ponto C, certo? Então, se a gente aplicar somatório de momentos no ponto C igual a zero, a única incógnita que nós vamos ter aqui vai ser a incógnita da tração, certo? Então, vamos lá. Então, aqui nós vamos ter 4 forças que vão gerar momento em relação ao ponto C. Nós vamos ter as duas componentes da tração, essa força aqui de 3 newtons para baixo e essa força aqui de 4 newtons para baixo, certo? Então, as duas componentes da tração vão gerar momento no sentido anti-horário e as forças de 3 e 4 newtons vão gerar momentos no sentido horário, certo? Então, aplicando essa equação de equilíbrio, nós vamos ter T seno de 30 vezes a distância, que vai ser 4 metros, mais T cosseno de 30 vezes a distância perpendicular da linha de ação até o ponto C, que vai ser 2 metros, menos 3 kN vezes a distância, que é 2 metros, menos 4 kN vezes a distância, que é 4 metros, tudo isso vai ser igual a zero, certo? Então, mantendo a incógnita T do lado esquerdo e passando todo o resto para a direita, nós ficamos com isso daqui. 3 vezes 2 vai ser 6, menos 6 menos 16 vai ser menos 22. Passando para a direita, fica mais 22. Então, nós vamos ter 22 kN dividido por 4 vezes seno de 30 mais 2 vezes cosseno de 30. Então, calculando isso aqui, a gente encontra um valor de tração de 5,89 kN, certo? Agora vamos aplicar mais uma equação de equilíbrio para encontrar mais uma incógnita. A próxima equação de equilíbrio que a gente vai utilizar aqui vai ser somatório de Fx igual a zero. Quais são as forças que nós vamos ter aqui na direção x? Na direção x nós vamos ter a componente horizontal da tração e a forçazinha Cx, certo? Então, para que haja o equilíbrio, obrigatoriamente, a nossa força Cx ela tem que ser igual a T vezes cosseno de 30, que é a nossa componente horizontal da tração. Então, sabendo o valor de T, que a gente já tinha calculado anteriormente, o nosso Cx vai ser igual a 5,89 kN vezes o cosseno de 30. Isso vai dar 5,11 kN, certo? Então, encontramos mais uma incógnita. A última que está faltando é a nossa reação vertical no ponto C, que a gente chamou de CY. Para encontrar o CY, nós vamos utilizar a equação somatório das forças em Y igual a zero. Quais são as forças aqui que vão estar atuando na direção Y? Então, nós vamos ter a força de 3 kN para baixo, 4 kN para baixo, T seno 30 para cima e Cy para cima. Certo? Então, 3 mais 4 vai ser igual a Cy mais T vezes seno 30. 3 mais 4 vai ser igual a Cy mais T seno 30. Então, o nosso Cy vai ser igual a 7 kN menos T seno 30, que é 2,945 kN. Com isso, nós encontramos o valor da nossa última incógnita, a nossa última reação Cy, sendo igual a 4,06 kN. Beleza? Ok, pessoal? Então era isso, pessoal. O que eu tinha para falar hoje para vocês era isso, certo? Resolver essas questõezinhas.
Então, hoje nós resolvemos 1, 2, 3, 4 questões, certo? Então, na próxima aula, nós vamos resolver mais questões desse assunto, certo? Equilíbrio de corpo rígido, beleza? E em seguida vocês vão estar prontos para fazerem a nossa primeira provinha, que é a nossa provinha N1, beleza? Então, o que eu tinha para falar hoje para vocês era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de exercícios, certo? Se vocês tiverem mais alguma dúvida em relação a esses exercícios que a gente fez aqui, vocês podem falar comigo pelo Google Classroom, certo? Ou, se for o caso, podem mandar e-mail, certo? Se vocês julgarem necessário, a gente pode, inclusive, marcar uma reuniãozinha para tirar dúvidas, certo? Então, isso aí fica a critério de vocês. É só vocês falarem lá no Google Classroom que a gente pode marcar uma reuniãozinha também, beleza? Então, o que eu tinha para falar hoje para vocês era isso. Tenham uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima aula.